Depois de 5 anos lutando contra um câncer terminal, a última chama da vida do Haruto foi a extinção da sua alma. Ele entrou no reino celestial, tendo vivido 39 anos cheios de traição e sofrimento. O deus do mundo se desculpou por acidentalmente dar a ele uma vida tão horrível. Então, para compensar o seu erro, o deus lhe dará uma segunda vida com um corpo saudável e promete conceder a ele qualquer desejo que ele queira. Qualquer desejo mesmo. A única coisa que o Hiraku sempre desejou foi renascer como um fazendeiro em uma área isolada. Querendo ajudá-lo na sua jornada, Deus deu a ele a ferramenta mais poderosa nesse universo, a poderosa ferramenta agrícola. Com um único toque, a sua chama queima brilhantemente. Mais uma vez, o Hiraku acorda no meio de uma floresta enquanto move seu corpo pela primeira vez em anos. Ele percebe que isso é tudo o que ele sempre desejou, e com a onipotente ferramenta agrícola aparecendo na sua mão, ele começa a usar o seu novo corpo para limpar o solo enquanto cultiva o campo. Ele percebe que nunca se cansa de usar a ferramenta e precisa encontrar uma boa área para fazer a sua fazenda. Então ele vasculhou toda a floresta, até que ele encontrou uma árvore gigante para chamar de lar. Não havia rios ou lagos em qualquer lugar dessa floresta. Então, para saciar a sua sede, o Hiraku decidiu cavar um poço para obter água. Sua ferramenta de cultivo todo-poderoso se transformou em uma pá e permitiu que ele cavasse fundo na terra até que uma poça de água começou a se formar com uma nova fonte de água. Assim ele começou a limpar a terra, até que encontrou uma árvore que o impedia de cultivar. Com o conhecimento da sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente, mas com um único golpe do seu machado todo-poderoso, a árvore caiu instantaneamente e ele correu antes que ela o esmagasse. Agora que ele pegou a sua primeira tora de carvalho, ele a transformou em 4 pranchas de carvalho, usando seu depósito para guardar todas as suas toras. O sol começou a se pôr e ele entrou em pânico para tentar pegar fogo, mas, sem lenha, ele passou a noite inteira cavando um buraco na árvore gigante. A princípio, ele pensou que ele poderia ter apenas construído uma cabana ali, mas ele lembrou que Newton inventou a gravidade nesse mundo, então ele não queria se enterrar vivo. Na manhã seguinte, ele juntou lenha e começou seu primeiro fogo, para evitar o mesmo erro da noite passada. Limpando todas as árvores, o Hiraku não estava com fome ou cansado. Esse era o poder do Todo-Poderoso, a ferramenta. E quando ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho se mostrou correndo na sua direção, mas com seu poderoso bastão, ele acabou com ele instantaneamente. Enquanto comia os espetos, ele se sente culpado por acabar com o coelho, mas ele precisava comer comida, não tinha o que fazer. Depois disso, o Hiraku criou um banheiro inovador junto com um abrigo para privacidade. Com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra e passou o resto do dia imaginando quais vegetais ele deveria plantar. Mas quando ele terminou, já era tarde. Então ele decidiu explorar as sementes no dia seguinte. Mas pela manhã, a terra já tinha plantas brotando e não fazia sentido como essas plantas poderiam crescer do nada. E o Hiraku pensou que esse era um efeito colateral da sua ferramenta agrícola. Independente de como eles pareciam, ele começou a criar uma cerca para protegê-los dos zumbis durante a noite e ele cavou para manter todas as ameaças afastadas. O processo levou alguns dias, mas depois de finalmente terminar, o Hiraku notou que as plantas estavam crescendo a uma velocidade incrível. Com toda a madeira que sobrou, ele decidiu criar uma pequena casa de toras e usou suas habilidades de carpinteiro para criar um belo telhado, aumentando seu nível de civilização. Depois de mais alguns dias expandindo sua fazenda, o Hiraku encontrou um casal de lobos que estavam muito feridos e ele tentou trazê-los para dentro de casa com sobra de carne do javali gigante que ele tinha capturado antes. Ele os alimentou, mas percebeu que um deles estava grávida. Quando ele era criança, seu único desejo era ter um cachorro, então ele os desejou para lhe fazer companhia, mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto. Tentando protegê-los, ele os trouxe para a casa de madeira deles e acendeu uma fogueira para mantê-los aquecidos. Quando o sol se pôs, após uma longa noite sem dormir, o Hiraku veio ver os lobos e encontrou 4 lobinhos se alimentando. Para comemorar seu nascimento saudável, ele deu a eles a carne mais saborosa que ele encontrou. Um tempo passou e o cachorro-lobo ficou dentro da sua cabana. Então o Hiraku decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles. Quando os filhotes começaram a correr, as suas plantas estavam prontas para a colheita. Ele notou que os tomates foram os primeiros a crescerem. Ele ofereceu alguns deles para os seus cães e nomeou o macho de Kiro e a fêmea de Yuki.
Depois de algumas semanas, o Hirako aprendeu todos os segredos por trás da sua ferramenta de cultivo. Enquanto ele pensava em batatas, a ferramenta dele plantou sementes de batata por meio de magia. Então, ele usou esse truque para criar todos os alimentos que ele sempre quis. E além disso, qualquer coisa que ele cultivasse com a sua ferramenta crescia muito mais rápido do que qualquer outra coisa que ele cultivasse de uma maneira normal. Grato pelo fato de Deus ter lhe dado esse item super poderoso, o Hirako criou 2 estátuas para comemorar. Naquela tarde ele percebeu que sua dieta estava ficando muito repetitiva, então ele decidiu começar a plantar algumas árvores. Elas podem levar anos para começar a produzir frutas, mas vai valer muito a pena. Com o passar das semanas, os lobos começaram a crescer chifres e eles encontraram uma cachoeira a 30 minutos dali. Embora criar um canal facilitaria muito a obtenção de água potável à distância, ele teria que cavar uma longa distância. Então ele decidiu se concentrar na sua base por enquanto. A fazenda estava crescendo constantemente e ele começou a adicionar uma variedade de plantas como trigo e também cana-de-açúcar para sustentá-lo. Mas com o passar dos meses de progresso, o Hirako começou a perder a noção dos dias e o inverno se aproximava rapidamente. Não há chance dele continuar cultivando nesse estado, e a pele de coelho gigante cheirava horrível. Quando começou a apodrecer, aquilo ficou insuportável. Então, para se preparar para o inverno, ele começou recolhendo comida e lenha. Mas um dia, o Kiro trouxe para ele conhecer uma aranha gigante que produzia a seda da sua cauda. E ela foi capaz de produzir um lenço com bordados detalhados e se tornou o novo cidadão da sua pequena fazenda. Ela produzia todos os tecidos em troca de algumas batatas. Se ele precisava de um casaco para o inverno, uma cama cheia de folhas ou cortinas para bloquear o vento frio, a aranha Zabutin produzia tudo o que precisava. Sua pequena cabana estava lentamente começando a se tornar mais civilizada. Então, o inverno finalmente chegou. Com a lareira que ele tinha construído, ele foi capaz de sobreviver às duras noites frias, e ele estava começando a ficar terrivelmente solitário, e também com medo de se esquecer como falasse com alguém. Quando o longo inverno passou, finalmente chegou a primavera. Os filhos dos lobos cresceram e resolveram sair do lar, mas alguns dias depois eles voltaram com seus parceiros. Um deles até deu uma surra num lobo e ganhou a menina como prêmio. A aranha também voltou com seus nenéns, e todas as famílias estavam crescendo, então Hirako começou a cultivar para que ele pudesse alimentar todos eles. Mas, enquanto cultivava, a aranha começou a soar alarme. O herói correu na direção, e no meio da floresta, ele encontrou uma menina de cabelos brancos chorando. Todos os animais ficaram apreensivos e ela tentou pedir ajuda do Hirako. Então, ele se aproximou dela, mas quando ele tentou cobri-la, ele caiu na sua armadilha e a menina pulou na direção do seu pescoço para morder ele, se transformando em uma vampira por completa. Os lobos a atacaram imediatamente e começaram a destruir ela, fazendo com que ela se transformasse de volta na sua pequena forma. Ele se pergunta se ela era sua inimiga, mas a garota disse que o motivo dela ter sugado seu sangue era para recuperar a sua energia antes de ir embora. Se sentindo mal por quão forte seus cachorrinhos atacaram ela, ele deixou ela morder o seu pescoço para ela dar uma mordidinha. Ela começou a chupar ele e se transformar de volta na sua versão maior, mas o Hirako se lembrou dela sendo mais alta e parecendo mais velha. Ele disse a ela para se apressar e sugar mais do seu sangue para que ela pudesse ficar de fato com a sua versão completa. Depois de sugar tudo o que precisava, o Hirako mostra a ela sua fazenda. Essa era a primeira vez que ela via isso. Eram frutas anormais para ela. E quando ela deu uma mordida nelas, ela pensou que eram deliciosas. E ele estava muito feliz que alguém estava gostando da sua comida. Porque pela primeira vez, ele encontrou uma pessoa com quem ele poderia passar um tempo nesse mundo solitário. Na sua casa, ele percebeu que hoje foi cheio de surpresas e duvida se algo assim aconteceria de novo. O nome dessa menina era Luluce e ela perguntou a ele se poderia visitá-lo no futuro, mas ele tinha um pedido diferente e perguntou se ela ficaria com ele aqui para sempre. Ele não quer que seja apenas um caso de uma noite porque ele estava sozinho. A Lúcia estava pensando que ele estava pedindo ela em casamento, e ele não quer deixar essa chance passar, e não se importa se ela é uma vampira ou não. Ele só não estava mais aguentando ficar sozinho. Ela diz a ele que isso tudo é tão repentino, e ela não estava esperando uma proposta de casamento assim. E aqui o Hirako percebe que ela entendeu tudo isso mal, e não era isso que ele realmente queria dizer. Mas ela acha que ele estava de fato pedindo ela em casamento, então ele decidiu se inclinar e pedir para se casar com ela. Ela soltou sorrisos e disse que ela ficaria ali com ele para sempre, e ele puxa ela para a cama.
No outro dia, ele usou a sua ferramenta de cultivo com a sua nova companhia e ele fica sentado com ela. Eles olham para as plantas crescendo, mas do nada a aranha começa a soar o alarme de novo. Eles correm até lá e encontram mais uma vez outra garota. Essa parecia um anjinho. A Lulucci tenta fugir dali aos pouquinhos, mas a garota anjo finalmente a encontrou e está pronta para arrastar ela dali. Mas os lobos atacam a menina nova também. Ela estava surpresa que a Lulucci tenha se escondido dentro da floresta e está com raiva. O Hirako estava se perguntando por que tudo isso estava acontecendo, e a garota anjo se pergunta quem é esse homem. A Lulucci o apresenta toda corada, como seu marido, enquanto seu rosto vai ficando ainda mais vermelho. A anjo se apresenta como tia, e ela veio encontrar a Lulucci porque há uma recompensa pela sua cabeça. Ela estava constantemente pesquisando misturas diferentes e continuava explodindo o reino sempre que algo não dava certo. Ela revela que esse foi o motivo do porquê ela veio para a floresta. Naquele dia, ela se curvou sobre a mesa e perguntou à tia se ela gostaria de começar a morar aqui também. Ela promete mostrar a ela todas as colheitas, como berinjela ou até mesmo, os pêssegos do Hirako, se é que vocês me entendem. A Lulucci continua mostrando a fazenda para ela e o Hirako tenta ensiná-la a cortar repolho. Depois de cortar, ele preparou como uma refeição e salpicou um pouco de sal antes de entregar para ela. Ela achou muito delicioso. Depois de um longo dia de cultivo, eles se limparam usando suas habilidades mágicas dentro da sua casa. Ela experimentou morangos pela primeira vez. A Lulucci disse a ela que eles vão mostrar a ela como fazer uma torta de creme de morango. Depois, ela agarrou seus braços implorando a ela para ela morar aqui com eles, porque o seu corpo não vai aguentar tudo sozinha. Esse foi o começo das suas vidas juntas. A tia acha que gostou da torta de creme de morango, então ela pede a ele mais morangos. Mas o Hirako acha que expandir ainda mais agora resultaria em comida sendo estragada. Enquanto eles continuavam andando, o Hirako notou as novas papulas do Kiro e decidiu construir um estábulo para eles no campo aberto, ao lado da sua fazenda. Depois que ele terminou, ele notou todos os filhos da Zabutin lançando sua seda para voar. Ao mesmo tempo, a tia disse a ele que ela também vai sair por um tempo e começou a voar com as suas asas. Alguns dias depois, a tia voltou e trouxe ainda mais garotas para adicionar ao seu grande harém, porque eles têm planos gigantes, e todos ali se apresentaram. O Hirako se pergunta por que não há nenhum elfo masculino ali no meio, mas as meninas começaram a revelar a triste realidade que elas tiveram que suportar durante a última grande guerra. Toda a população masculina foi destruída e elas estavam vagando pela floresta. Seus únicos desejos é repovoar agora e imploram a Hirako para ajudá-las com a população da vila, aumentando ainda mais. O Hirako começou a construir uma casa para todos eles conseguirem viver juntos ali. Suas habilidades em construção e marcenaria permitiram que eles construíssem essa mega casa dentro de apenas 10 dias. Nessa casa eles poderiam se sentir seguros e em paz. Com o passar dos dias, a líder dos elfos quer agradecê-lo por deixá-las ficar aqui. Então, elas começam a construir uma fornalha. Depois de processar o ferro, o Hirako vê as panelas de metal feitas por elas. Elas dizem que ele poderia fazer qualquer coisa com isso daí. Mas o principal de tudo é que elas gostariam mesmo de se reproduzir. Mas ele só dá um obrigado pra elas e tchau e bênção.